Bem-vindos ao Jornal de Ciência. Ciência que faz sentido no seu dia a dia. No dia 12 de agosto de 2026, grande parte de Portugal continental teve a oportunidade de observar um eclipse solar que, em algumas regiões, chegou muito perto da totalidade, embora tenha sido parcial na maior parte do território. Mas afinal, o que é um eclipse solar? Um eclipse solar é quando o Sol, a Lua e a Terra ficam aproximadamente alinhados. A Lua passa entre o Sol e a Terra, projetando uma sombra sobre a superfície terrestre. Um eclipse solar não acontece todos os meses porque a órbita da Lua é inclinada relativamente ao plano da órbita terrestre. Mas se a Lua dá uma volta à Terra todos os meses, por que é que não temos um eclipse solar todos os meses? A razão está na inclinação da órbita da Lua. A órbita lunar está inclinada cerca de 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. Na maior parte das vezes, quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, a sua sombra passa acima ou abaixo da Terra. Só quando o Sol, a Lua e a Terra ficam suficientemente alinhados é que a sombra da Lua consegue atingir a superfície terrestre e produzir um eclipse solar. Por que é que o eclipse de 12 de agosto foi particularmente interessante em Portugal? Foi especialmente interessante porque o nosso país ficou muito próximo da faixa de totalidade. Em grande parte do território continental, o Sol ficou quase completamente coberto pela Lua. Mas havia uma diferença importante. Quanto mais para norte estivéssemos, maior seria a área do Sol ocultada. Como podem ver neste mapa, a percentagem do Sol ocultada pela Lua variou bastante conforme o local de observação. Em Lisboa, no momento do máximo, cerca de 94,9% do disco solar ficou ocultado. No Porto, esse valor chegou a 98,2%, em Faro foi cerca de 92,8% e em Bragança a ocultação chegou a cerca de 99,9%. Mas numa região do Parque Natural de Montezinho, em Bragança, a Lua chegou realmente a cobrir totalmente o Sol durante alguns segundos. O planetário do Porto indicou cerca de 20 segundos de totalidade nesta pequena área. Mas por que é que diferenças relativamente pequenas na nossa posição sobre a Terra podem mudar tanto aquilo que vemos no eclipse? A resposta está na geometria. A Lua está a projetar a sua sombra sobre a superfície curva da Terra. A faixa onde passa a umbra, a sombra mais escura, é relativamente estreita. À medida que nos afastamos dessa faixa, deixamos de estar no caminho da sombra total e passamos a observar apenas um eclipse parcial. É a mesma Lua, o mesmo Sol e o mesmo eclipse, mas a Terra é suficientemente grande para que a experiência seja diferente conforme o lugar onde estamos. E foi precisamente essa mudança de posição que também tive de enfrentar enquanto fazia a própria gravação. Para registar o eclipse, utilizei uma câmara digital equipada com um filtro solar específico, um tripé e um sistema de disparo automático. Utilizei a grande distância focal da câmara, bem como a focagem manual e um intervalómetro, para conseguir uma sequência de imagens ao longo do eclipse. Durante mais de 2 horas de captação, a câmara registrou automaticamente uma fotografia a cada 10 segundos. Ao todo, foram captadas 443 fotografias, acompanhando a evolução do eclipse e o movimento aparente do Sol no céu. Durante este período, tive de reajustar várias vezes a posição da câmara e do tripé, porque a posição aparente do Sol foi mudando ao longo da observação. E agora, em vez de apenas falarmos sobre o eclipse, vamos vê-lo acontecer. Aquilo que acabamos de observar é o resultado de uma dança cósmica entre a Terra, a Lua e o Sol. A Lua, muito mais pequena do que o Sol, consegue ocultá-lo no nosso céu porque, por uma extraordinária coincidência geométrica, apresenta um tamanho aparente semelhante ao do Sol. Obrigado por ouvirem o Jornal de Ciência. Eu sou o vosso anfitrião e este foi o episódio 21. Até à próxima.